Olá, tudo bem? Falando sobre frações e números decimais, neste vídeo nós aprenderemos a transformar números decimais em frações decimais. Fique atento, o método é muito simples e fácil de ser compreendido. Tenho aqui este número. Vamos lembrar da maneira como podemos ler este número decimal. Lemos 7 décimos. A partir da leitura do número, nós lembramos facilmente da fração. Então, esta é a fração. A partir da leitura do número, a fração é 7 décimos. Porém, observe, uma casa decimal, o número tem o denominador 0. Então, existe aí uma relação entre a quantidade de casas decimais e a quantidade de zeros do denominador da fração. Vamos lembrar da maneira como podemos ler este número decimal, 86 centésimos. Assim surge naturalmente a fração decimal correspondente. Novamente, podemos reparar, este número decimal tem duas casas decimais, o denominador da fração decimal tem 2 zeros. E o numerador? O numerador é o número decimal sem a vírgula. Mais um exemplo. Podemos ler este número como 512 centésimos. Assim, a gente lembra naturalmente da fração decimal. Mais uma vez, duas casas decimais, o denominador tem 2 zeros. E o numerador é o número decimal sem a vírgula. Podemos ler este número como 1495 milésimos, assim, naturalmente, surge a fração decimal correspondente. Observe, 3 casas decimais, o denominador tem 3 zeros, e o numerador é o número decimal sem a vírgula. Outro exemplo, podemos ler este número decimal como 56 milésimos. Temos aí, portanto, a fração decimal correspondente. Mais uma vez, este número tem 3 casas decimais, o denominador tem 3 zeros e o numerador da fração é o número decimal sem a vírgula. Aí nós não colocamos 0056 porque esses zeros não fariam diferença ali. Como regra geral, podemos dizer o seguinte: para escrever um número decimal na forma de fração decimal, devemos retirar a vírgula do número. O número, agora sem a vírgula, será o numerador da fração decimal. E se o número decimal tiver uma casa decimal, o denominador será 10. Se tiver duas casas decimais, 100. Se tiver 3 casas decimais, 1000. E assim sucessivamente. Então, vamos ver esses exemplos aqui. Escrevemos o número sem a vírgula. Como o número possui uma casa decimal, o denominador será 10. Um zero ali. Para escrever a fração decimal, vamos retirar a vírgula. Este será o numerador, 296. Contamos a quantidade de casas decimais, então o denominador é 100, porque há duas casas decimais, o denominador precisa ter 2 zeros. Para escrever a fração decimal, vamos retirar a vírgula, então o numerador será 57. Contamos a quantidade de casas decimais, 3 casas decimais, o denominador, portanto, é 1000. 3 zeros, mesma quantidade de casas decimais. Então, como você viu, é bem simples, eu deixo com você o seguinte exercício. Escreva na forma de fração decimal este número aqui. Você pode deixar o seu comentário com a sua resposta. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você irá se inscrever no meu canal de vídeos e assim receberá todas as atualizações.
À direita da tela estão as redes sociais que participo, você pode me encontrar lá. E aqui embaixo, o endereço do meu site, auladoguto.com.br. Um abração e até a próxima videoaula.